Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Meu Jeito Pode, hoje recebendo a doutora Bárbara da Universidade de Sergipe. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Cláudio Rosa. Ah, ela é minha irmã, por isso que ela tá falando Rosa, entendeu? Bárbara, me fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Nossa, minha trajetória já começou há muito tempo, viu? Na minha adolescência. Eu fiz técnico de contabilidade, né? E no período contrário eu fazia magistério. E aí no meio desse percurso todo eu fiquei na dúvida do que eu faria na faculdade. Aí eu decidi fazer fonoaudiologia. Aí eu fui para o universo da fonoaudiologia. E fiz pós-graduação, e aí eu abri uma empresa, tive uma empresa durante um tempão, até passar no concurso da Universidade Federal de Sergipe e fui para a universidade, ter uma vida toda acadêmica. Aí eu fiz meu mestrado, meu doutorado em audição na criança. E foi um divisor de águas na minha vida, né? Então, assim, não só profissional, mas pessoal, por todas as pessoas que eu conheci, por todos os desafios que eu tive, né? Então, eu saí daqui de São José dos Campos para ir para Aracaju, numa nova empreitada, e eu fui muito bem acolhida lá, eu aprendi muito, aprendo lá todos os dias, e volto sempre para cá, né? Para São José dos Campos, porque minha família é daqui. Então, para mim, é sempre um desafio cada dia, né? Porque eu sempre aprendo coisas novas. E, recentemente, eu assumi o cargo de gestora da saúde ocupacional do servidor. E é algo muito gratificante na minha vida, sabe? Porque é o cuidado com o outro, né? Então, a saúde é algo muito importante, né? Não só... A gente tem que focar na doença, pensar nas ações preventivas. Então, eu estou no setor na universidade que me emociona muito, né? Porque quando você cuida do outro, você cuida também um pouquinho de você. Agora, você está falando de uma saúde mais preventiva. Você trabalha diretamente com a parte auditiva, certo? Sim. Falando um pouco aí de prevenção, pelo que eu conheço, o que as pessoas devem se preocupar com isso? Quando você fala em prevenção, falando em audição. Nossa, hoje a gente vive um mundo muito ruidoso, né? Se você observar, é muito ruído, é muito barulho. Então, assim, o ruído, o que ele causa na vida do sujeito? Ele causa muita irritabilidade, né? A gente tem tantos dBs, tantas horas por dia que a gente pode suportar, né? Tá exposto a essa quantidade de dB. Isso. E aí o que acontece? Além da questão da exposição ao ruído, que pode ter uma perda auditiva induzida por ruído, a gente tem as medicações ototóxicas, tudo terminado em ina, amicacina, gentamicina. Então, além da gente tomar o cuidado com a exposição ao ruído, né, a gente tem que tomar cuidado com as questões medicamentosas que podem vir a lesionar a célula ciliada. Mas isso que você está falando é o seguinte, eu devo tomar cuidado com o tipo de medicamento que eu estou ingerindo, isso, é isso? Isso deve com certeza estar escrito na bula. Está na bula, mas eu vou te dar um exemplo clássico pra gente, né? Por exemplo, a gente tem a deficiência auditiva na infância, né? Tem a questão da triagem auditiva neonatal, que é lei federal desde 2010. Então, a gente tem os bebês que ficam na UTI neonatal, tá? Então, a grande maioria dos bebês, todos tomam medicações ototóxicas, tudo terminado em ina, amicacina, gentamicina. Então, 3 a cada 100 bebês que ficam na UTI podem ter surdez, né? Então, cada 100, 3 acabam tendo deficiência auditiva. Quando comparado a quem não tem nenhuma exposição a nenhum indicador de risco, como a medicação ototóxica, ou UTI acima de 5 dias, ventilação mecânica e tantos outros indicadores que tem no UTI neonatal. Quando eu tenho uma criança que não tem indicador de risco, a cada 1.000, pode ter a surdez, tá? Então, assim, Mas isso é um fator hereditário? Tem o fator hereditário. Na verdade, a gente tem várias... Quando você fala 100 e 3 ficam, o que quer dizer o que acontece? Quando eu tenho indicador de risco, quais são os indicadores de risco para surdez? Eu tenho alguém na família que tem a surdez, eu posso ter um gene da surdez. Eu fiz uso de medicamento. Hereditário isso? Pode ser hereditário, aí tem que fazer um mapeamento genético. Você pode ter a questão da sofrer um trauma, uma pancada, bateu, pode ter uma deficiência auditiva. Você pode ter as questões das medicações ototóxicas, você ficou sobre uma ventilação mecânica, sofreu um acidente, tudo ficou lá na UTI, pode vir a ter intercorrência, né? Então, assim, são várias as causas da deficiência auditiva. A gente foca em relação à questão da infância, porque virou a lei federal em 2010, né? Então, isso foi pra gente
foi um divisor de águas porque eu consigo diagnosticar precocemente essa criança. Como se fosse um exame do pezinho. Isso, né? Na verdade, a gente tem a triagem auditiva, assim como a gente tem o teste do pezinho. Então, o bebê nasce na maternidade e ele faz o exame dentro da maternidade, tá? Quando essa maternidade não tem o exame, ele é direcionado para um lugar que faça, tá? Porque o que a gente consegue fazer com isso, né? Por exemplo, no meu caso, eu descobri a minha deficiência auditiva unilateral no final da minha adolescência. Quando eu nasci... O que é uma deficiência unilateral? Unilateral. Só para o pessoal que está em casa entender o que é isso, porque eu não entendo nada de aparelho auditivo. Vamos lá. Deficiência unilateral é quando eu tenho, além da deficiência, eu tenho o grau dessa deficiência. Eu posso ter uma deficiência leve, que afeta sons bem baixinhos, tá? Eu posso ter uma deficiência moderada, uma deficiência severa, uma deficiência profunda. Profunda é quando o sujeito não ouve nada daquele lado. Por exemplo, eu não ouço nada do lado esquerdo. Nada, zero. Se eu tampar meu ouvido e começar a conversar com você, os sons aqui à minha volta já começou a ter uma diferença. Eu tenho uma curvação, mas assim, eu começo a ter uma certa dificuldade para tentar entender, tá? Porque o meu lado direito, ele é normal, porém, meu lado esquerdo, zero. Não tenho nada. Aí eu sempre falo, eu tenho as duas faces da moeda. Eu tenho um lado que eu sou ouvinte, que é meu lado direito, porém, eu tenho o outro lado esquerdo, que é meu lado da surdez, tá? Então, assim, o que acontece na vida do sujeito? A maioria das pessoas acabam tendo perda o quê? Bilateral, tá? Mas uma parcela pequena tem unilateral. A causa da minha deficiência foi de origem desconhecida. Não tenho ninguém na minha família que tem deficiência unilateral. Eu não tive cachumba. Não tive trauma. Então, assim... Ninguém descobriu por quê. Eu fui descobrir no final da minha adolescência, tá? Só que quando você vai pensar numa criança que tá na escola e tem uma deficiência unilateral, isso impacta muito na vida dela no dia a dia. Eu sempre tive que sentar no meio e na frente e tive que estudar muito mais que os meus amigos. Por quê? Porque tinha aquela poluição sonora, um monte de gente falando, eu perdia toda a informação. E aí quando eu chegava em casa, eu tinha que recuperar o que eu tinha perdido. Aí eu achava, gente, mas por que eu não consigo ter o mesmo rendimento que o meu colega? Porque eu perdi a informação, tá? Então, o que acontece? Quer dizer, então, o que você está dizendo é o seguinte, você tem um diagnóstico precoce, isso ajuda a criança aí na parte que diz educacional. Também educacional. Até o professor, sabendo disso, sabe como vai tratar desse determinado aluno, né? Vai ter uma certa atenção, porque... Isso que você falou é importantíssimo, porque quando você não ouve, você não interpreta. E isso é muito ruim. Mesmo porque você, ouvindo, você já tem uma certa dificuldade, às vezes, de entender e não ouvindo. Não, é muito difícil, porque assim, é muito engraçado como é que foi a minha vida, né? Porque assim, eu nunca pensei em fazer fono. Eu fui fazer fono simplesmente porque eu queria fazer. E aí, quando eu fechei o diagnóstico da minha surdez com o otorrino, foi o primeiro luto da minha vida. Foi na faculdade? Foi no final da minha adolescência. E aí, o que aconteceu? Quando ele chegou pra mim e falou que eu tinha uma deficiência unilateral, não se falava disso naquela época, né? Então, assim, a forma como foi falado, tudo... Ele falou, não, mas fica tranquila, porque como você vai fazer fono, vai ser bom pra você. Mas foi o primeiro luto da minha vida. Porque, assim, gente, eu sou surda. Eu não sou uma pessoa normal, né? Então você tem o primeiro luto da sua vida. E aí você vai... Aí você fala, não, gente, é uma deficiência, mas eu não tenho uma questão cognitiva. Eu só tenho um órgão que está afetado e está tudo bem, eu cheguei até aqui. Mesmo porque não afetou só fala, não afetou nenhum dos outros sentidos. Sim, porque na verdade eu tenho um outro ouvido que trabalhava pelo outro, né? Eu tive uma compensação disso, né? Então, assim, o que acontecia comigo no final do dia? Eu tinha muita dor de cabeça. Porque eu faço um esforço auditivo para entender e compreender as pessoas. Porque a gente tem dois ouvidos para equilibrar tudo isso. Saber aonde que vem a fonte sonora, né? A questão da localização. Por isso que a gente tem dois ouvidos, porque a gente ouve dos dois lados, né? Então, quando você priva o sujeito de um lado, ele vai ter impacto disso. Seja na escola, seja no dia a dia, né? Numa conversa no ambiente ruidoso, né? Questão de processamento da informação. Ele vai ter vários comprometimentos. Hoje em dia...
A gente tem a questão de a gente tem outras tecnologias para poder ajudar a pessoa que tem uma deficiência unilateral. A gente protetizou muitas crianças com uma prótese osso integrada, que é uma curva sombra, né, que transmite para o outro lado, e aí ela tem a sensação que está ouvindo, como se aumentasse o volume desse lado. Então, assim, você tem as estratégias, dependendo do caso também, você tem indicação de implante, você tem muita tecnologia em prol do sujeito, nas diferentes fases da vida, né? Então, assim, quando você faz o diagnóstico correto e você tem a intervenção corretamente, o sujeito vai se desenvolver super bem, sem nenhuma dificuldade. Assim. Agora, eu não conheço nada disso, Bárbara. Quando você faz o diagnóstico precocemente, a probabilidade dessa criança ter alguma ação já no início da sua vida e ela não ter nenhum tipo de problema na fala ou até mesmo na interpretação, isso ocorre? Vou falar para você. Porque, assim, eu vejo o seguinte, vamos supor, antigamente a gente não tinha acesso, não tinha como fazer nada, e a pessoa que tinha o diagnóstico de surdez, ela tinha, na verdade, ela não falava, entendeu? Isso hoje, com a tecnologia que você falou, isso é possível de não acontecer? Sim, sim, a gente tem muito diagnóstico hoje, não, há muito tempo, né? A gente teve o primeiro... Desde 1999 a gente tem o implante coclear pelo SUS, tá? Então a gente tem toda uma trajetória. Se for pensar... Agora, peraí, deixa eu só pegar esse gancho. Quando você fala SUS, desde 99? Desde 1999. Isso todo mundo sabe? Todo mundo sabe. A pessoa que tem esse tipo de problema, ele tem acesso aonde? Tem acesso. Vamos supor, uma mãe que está assistindo o nosso podcast agora, ela tem esse tipo de orientação aonde? Quando ela faz o diagnóstico, o que acontece? Ela vai passar por algum profissional, seja no sistema público ou privado, tá? Por exemplo, se ela está no SUS, a gente tem o Centro de Referência no Brasil, tá bom? Específico para a parte de aparelho auditivo e implante coclear, tá bom? E aí o que acontece? Em São Paulo, onde que a gente tem? A gente tem no HC em São Paulo, a gente tem na Unicamp, tem na USP de Bauru, tudo pelo SUS. USP Ribeirão Preto, tem o Unesp, Marília, tudo SUS, é 100% SUS. Se você for pensar dentro da saúde auditiva no país, nós temos uma das melhores políticas do mundo no que se refere à saúde auditiva. Tem muitas portarias, muitas resoluções, tem o sistema de referência contra referência. Se eu faço o diagnóstico hoje de uma criança que nasceu, por exemplo, no sistema público, né? A gente fez a triagem dela, a criança falhou, ela veio para o reteste, continua falhando e vai fazer o diagnóstico, por isso que é importante o diagnóstico precoce. A gente já encaminha essa criança para protetização, para colocar o aparelho auditivo para depois se preparar para fazer a cirurgia de implante coclear. Qual que é a indicação para a cirurgia de implante coclear? A criança ou o sujeito precisa ter uma perda em torno de 70, 90, acima de 70 dB para cima. Tá? Então ela precisa ter uma perda severa, profunda, para ser candidato ao implante coclear. Se ela tiver uma perda leve, uma perda moderada, a adaptação de aparelho ela já vai ter um ganho maravilhoso no dia a dia, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem isso tanto no SUS quanto na saúde suplementar. Por exemplo, eu tenho... Ele cobre tanto a parte da própria... Tem uma cirurgia que é feita, certo? Isso, o implante coclear é coberto pelo convênio, tá? Então, o bebê nasceu na maternidade, ele fez o diagnóstico dessa criança, ele opera, o convênio ele vai pagar. Ele vai pagar por toda essa cirurgia, por todo esse dispositivo, porque tem um ato cirúrgico. Então, ele tem cobertura pelo rol da ANS. Tanto fazer e receber o processador tudo bonitinho, como depois, futuramente, se tiver uma quebra, se acontecer alguma coisa, precisar trocar futuramente, ele tem as resoluções da ANS que respalda para poder também fazer essa troca. Tanto pelo SUS, quanto pela saúde suplementar, que são os convênios. Então, quando você vai pensar hoje, 2023, qual que é o cenário? O cenário é muito bom, tanto no sistema público quanto privado. Tem os gargalhos no sistema público? Tem. Infelizmente tem, né? Mas quando a pessoa ela é diagnosticada com problema auditivo, ela tem que fazer seguir um processo até ela chegar a fazer esse implante? Sim, tem todo um preparo. Como é que funciona? A criança, o adulto, ou quem quer que seja, ela faz o diagnóstico, tá? Aí, como eu falei para você anteriormente, né, a gente tem
pessoas que são candidatas ao aparelho auditivo e tem pessoas que são candidatas ao implante coclear. Então, acima de 70 dBs, que vai envolver o ato cirúrgico. A gente vai fazer toda uma avaliação pré-implante, tá? Como é que está a comunicação dessa pessoa? Ela tem intenção comunicativa, vai fazer teste de linguagem, percepção auditiva, vai fazer uma bateria de avaliação audiológica, pH, emissões, imitância-metria, estado estável. Precisa avaliar, são vários protocolos. Tem que avaliar também a questão de imagem, o médico otorrino vai pedir tomografia, ressonância, se tem nervo auditivo. Como é que tá tudo isso, né? Esse sujeito, ele se comunica? É uma criança, é um bebê? Qual que é a idade dessa criança? Tem questão maturacional? Tem várias coisas que estão envolvidas. É feito todo um mapeamento para você chegar lá no final. Sim, tem todo isso. Tem toda uma avaliação. Esse tempo, qual o timing disso aí? Qual o tempo disso aí? Na verdade, o que acontece? Depende muito do local que a pessoa tiver, tá? Se eu estiver dentro de um serviço que tenha tudo integrado, isso daí é rápido, tá? Eu consigo fazer o diagnóstico no bebê, né? Então, assim, de que forma? Dentro das medidas das avaliações eletrofisiológicas e eletroacústicas. Então, assim, eu posso fazer o diagnóstico 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas você tem que ter um profissional especialista para aquela área. Porque não é todo fonoaudiólogo que sabe fazer o diagnóstico infantil. Porque tem várias questões, tem questões maturacionais, tem os protocolos, tem os exames adequados para diversa faixa etária, né? Tem que saber se aquilo é uma perda permanente ou uma perda transitória, aí vai o diagnóstico diferencial. Aí se você for pensar, hoje a gente tem uma série de instrumentos, ferramentas e tecnologias em prol do diagnóstico precoce. Eu tenho tudo. Mas, às vezes, eu preciso ter o começo, meio e fim. De nada vale eu diagnosticar o sujeito se ele não vai ser reabilitado. Entendi. Tá? Então, precisa de uma linha de cuidado. E quando você, por exemplo, assim, você está com a criança, né? Quem é que vai ser quem que tem que observar essa criança? Os pais, o pediatra. Eu não preciso esperar completar 2, 3 anos para fazer uma avaliação. Não. Além da triagem auditiva neonatal que é feita na maternidade, tem 2 protocolos. Um protocolo para quem fica na UTI, tem que fazer potencial evocado auditivo de troncoencefálico, porque para avaliar a questão da integridade, né, do nervo, ver se não vai ter nada, né, a questão retrococlear dessa criança. E tem o protocolo que a gente avalia só até a cóclea, que são as emissões autoacústicas, para quem fica na maternidade e vai ao baixo risco, tá, para deficiência auditiva. Porque o que acontece? Se eu faço a maternidade é como se fosse um pré-diagnóstico, a triagem, tá? Mas isso não afasta que ela possa vir a ter um problema futuro. A criança, ela tem muita alteração de orelha média, por uma questão anatomofisiológica, porque o conduto da criança é retinho, né? Aí, à medida que ela vai sendo aumentada, vai remodelando todas as articulações e vai projetando, tá? Então, o fato dela ter o conduto reto favorece muito a ter infecção de ouvido. Né? Entendi. E aí tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, além dela ter que fazer quando nasce, ela tem que fazer com 2, 3 anos uma avaliação audiológica. Quer dizer, feito tudo isso, a pessoa consegue ter um tratamento, certo? Sim. Agora, Bárbara, eu tenho muita dúvida do seguinte, uma pessoa que tem problema de dicção, isso tem a ver com a audição? O que é feito? Vamos supor, alguém chega lá com problema de dicção para você. Qual que é o procedimento que você tem? Às vezes a pessoa quer falar em público, ela não fala porque tem uma dicção não tão muito boa, entendeu? O que ela fala? Até às vezes, sei lá, melhorar a voz, Então, quando a gente fala em comunicação, são vários fatores que estão integrados, né? Na faculdade, a gente está tentando desenvolver uma solução na área de comunicação. Um grupinho dos meus trios lá. Quando você pensa em comunicar, não é só o ato de falar a voz, tem a questão emocional também, como o sujeito está naquele momento. Se você for pensar no mecanismo, como que você fala, o que você precisa ter de estrutura adequada? Eu estou falando com você, eu estou deglutindo, eu estou respirando, eu tenho que ter uma boa coordenação pneumofonoarticulatória. O que é isso? É o coordenar o meu falar, meu engolir, meu respirar, tá? Então, mas isso a pessoa... tem pessoas que já têm isso e as pessoas que não têm isso.
Uma pessoa que tem uma coordenação desses processos, né? Por exemplo, assim, a pessoa tem uma alteração na prega vocal, ela vai ter que fazer fonoterapia. Ela tem uma hipotonia de língua que ela fala a questão do tônus da língua, né? Uhum. Então ela tem como trabalhar tudo isso, mas aí ela precisa fazer uma avaliação fonoaudiológica para ver todas as estruturas. Porque para você... Mas isso é alguma coisa física? Depende, você tem que avaliar. Ou é uma coisa mais psicológica? Então, depende se os órgãos dela estão adequados ou não são adequados. Por exemplo, se eu tenho um freio lingual curto, embaixo da minha língua tem um freio. Ele vai dificultar na hora que eu for falar alguns fonemas, algumas palavras. Então, precisa fazer uma avaliação para ter um parecer, tá? Pode ser que eu tenha alguma alteração ou não tenha. Só avaliando para saber. Então, assim, quando a gente vai pensar em comunicação, fala, voz, não é só a questão, meu aparelho fonador, a questão do meu sistema, minha coordenação pneumofonoarticulatória. Como é que está o meu lado emocional frente a tudo isso? Eu tô aqui gravando com você. Tô aqui hoje. Né? Para mim é tranquilo. É como se eu estivesse na sala de aula falando com os meus alunos, estivesse conversando. Mas tem gente que trava, né? Às vezes... ligou a câmera aqui, a pessoa já para de falar na hora. Sim, já trava, parou e tem que respirar e começa a ter sudorese. Então, assim, o quanto o lado emocional dele está afetado. Tanto que essa solução do meu trio da universidade, eu falei, gente, tem que colocar a questão emocional, tem que ter um psicólogo dentro, né? Disso tudo, porque você precisa trabalhar o sujeito como um todo. Você vai trabalhar a respiração dele, a caixa torácica, né? Vai ter vários exercícios que ele vai estar fazendo, né? Porque ele pode ter uma boa dicção, mas ele pode ainda melhorar e afinar muito isso, né? Porque o que acontece? A voz, né, é algo muito importante. A comunicação, se comunicar é muito importante. Todos os líderes precisam... Quer dizer, eu consigo melhorar, então. Consegue melhorar. Eu aqui, eu não estou falando direito. Eu consigo, então... Consegue melhorar. Você chegar e me analisar e falar assim, você consegue melhorar tais pontos. Você consegue fazer um diagnóstico em cima disso. Sim, consegue. A partir da avaliação, porque daí eu estou fazendo um planejamento estratégico para você. Baseado no que eu avaliei, baseado em todas as funções avaliadas, o melhor para você é isso. E aí a gente vai fazer um planejamento estratégico, porque é individual, cada um tem uma demanda, né? E aí se eu achar que a questão psicológica está influenciando na sua comunicação, você vai ter que fazer um acompanhamento psicológico. Agora, uma curiosidade. Falar com a caneta na boca melhora a dicção? Então... Porque o meu amigo Rodrigo, que está aqui conosco, já falou isso para mim. Já falou isso para você? Que um dos exercícios é uma caneta. Tem muita gente que faz isso, tá, gente? Eu não fiz. É porque, assim, depende do seu profissional quem vai estar com você, né? Então, assim, você está entrando em algumas estratégias que... Você tem estratégia de A a Z, né? Você tem que ver o que o profissional está te passando. Então, por isso que você... Quero saber, funciona ou não? Depende do objetivo disso. Então, assim, eu não tenho como falar para você, porque eu não estou vendo o caso. Cada caso é um caso. Qual é o potencial disso tudo? Tem que ter um diagnóstico. Tem que ter um diagnóstico. Como em tudo na saúde, não gente. Tem que ter um diagnóstico de um profissional, hein? Olha aí, hein? Isso é muito importante. Não vai saindo fazendo coisas aí que os seus amigos falam, porque aí pode dar uma pioradinha. Porque cada um é um ser, né? Então, assim, cada um tem uma funcionalidade, tem uma tipologia facial, né? Tem um modo de respiração, tem que tomar cuidado com várias situações. Então, assim, o ideal, o que é ideal? É tudo personalizado. Você vai no profissional, o fonoaudiólogo te avalia, faz um planejamento estratégico para você. Hoje em dia, né, tem se falado muito em comunicação. Líderes. Como que você vai ser um bom líder se você não... Tem uma boa oratória. Sim. Tá na frente do palco. Mas isso aí tem muito a ver também com o lado psicológico, Bárbara, porque a pessoa que não está acostumada a falar para 3 pessoas, imagina ela falando para 20. Aí vem aquilo, ela desperta a gagueira nela, entendeu? Justo no momento que ela precisa falar. E aí, como é que tratar disso aí? É o lado emocional dela, é disfluência, tá? Então, assim, tem que ter um acompanhamento, tem que fazer terapia fonoaudiológica e psicológica junto.
né? É por isso que eu tô te falando, não tem como Então, mas esse tipo de situação, você trata as duas ou você faz uma parte e encaminha para outro profissional? Não, tem que fazer as duas, porque tem uma então, questão... Mas você trata das duas ou só de uma? Eu trato da questão fonoaudiológica, quem vai tratar da questão... A questão física. Sim, a questão emocional é psicólogo, tá? Porque não é minha área. Tá. E o trabalho é equipe, é que nem eu falo pra você. Ninguém trabalha sozinho. Isso não existe, né? A gente tem que sempre trabalhar em equipe. Não existe, é o meu trabalho, não. É o trabalho da equipe. O que aquele sujeito precisa, né? E aí você vai ter que trabalhar, de repente, com otorrino, fazer uma nasolaringoscopia, ver como é que tá as pregas vocais daquele sujeito, dependendo se ele tiver outras questões além da gagueira, se tiver alguma alteração na voz. Então, assim, é toda uma equipe que está envolvida, né? Então, assim, quando você vai pensar no sujeito, qual é a queixa? A minha queixa inicial é isso. Aí você vai avaliar o sujeito, ele tem outras demandas. Então, você tem que fazer o planejamento estratégico baseado naquele sujeito. Que ela tem outras demandas, ela tem outras deficiências. Outras demandas do que se refere àquela questão da comunicação dela, tá? Eu vou pensar nos aspectos fonoaudiológicos. Tá. Se eu observar alguma outra questão... um conjunto de ações para melhorar aquele estado dela. Sim. Tá? Porque, assim, o sujeito, ele não é só uma voz. Ele não é só uma boca. Ele é mais do que aquilo. Ele tem todo o aspecto biopsicossocial, né? Sim. Eu sou de uma geração que a gente estudava fono de uma forma global. Não tão específica como tem hoje várias subespecialidades. Então, a gente toma bastante cuidado com isso. Então, quando você fala... em comunicação, parte de voz, de fluência, né? Você tem que pensar, o que causa? Qual é o cenário? Quando que isso ocorreu? Assim, você faz uma entrevista, você tem que fazer avaliação do sujeito, né? Então, assim, não é uma receita de bolo. Cada um é cada um, né? Cada um vai ter um benefício, né? Claro que a gente tem os exercícios que são padrão, que você vai passar. Mas você tem que ter alguém que te acompanhe, que mensure, olha, você está melhorando nisso, né? Você tem que ter um profissional que te acompanhe. Bárbara, a gente sabe que na área médica existe vários tipos de especialidades, certo? Quando a gente fala de aparelho auditivo, existe também essa divisão? Sim, existe. Na verdade, como eu falei para você, eu tenho um aparelho de amplificação sonora individual, com os aparelhinhos que você vai lá e coloca no sujeito. Tem as próteses autointegrada, tá? E temos o implante coclear. Além do implante coclear, a gente tem o implante de tronco. Cada solução auditiva, a gente tem uma indicação, tá? Então, assim, a gente tem um leque de possibilidades para o sujeito. Vai depender muito do quê? Do tipo, do grau da perda dessa pessoa, tá? E aí... a partir da bateria de avaliação audiológica, a gente vai passar o resultado para o paciente e o paciente vai fechar o diagnóstico com o otorrino. E aí o otorrino vai indicar se é melhor a cirurgia, se é melhor o aparelho, vai depender do tipo do grau da perda dele. Às vezes, esse sujeito, ele tem uma questão condutiva, tem muita infecção de ouvido. A terapia medicamentosa já resolve, tá? Mas essa infecção de ouvido pode vir a se tornar uma perda permanente se ela não for tratada. Porque aquelas famosas infecções de ouvido que fica ali recorrente e não é tratado, tá? E aí ele vai lesionando o quê? A célula ciliada do ouvido e vai se tornar uma perda o quê? Permanente. Sim. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Quando tem infecção de ouvido, tratar, ir no médico otorrinolaringologista para poder ser cuidado, tá? E fazer o gerenciamento disso tudo. Entendi. E é importantíssimo, né, pelo que eu estou vendo, o diagnóstico precoce para você ter um tratamento e ter sucesso no tratamento também, né? Sim, com certeza, né? A gente sempre fala, gente, prevenir é sempre a melhor solução. Mas quando você não consegue prevenir, a perda já está instalada, você tem várias possibilidades, várias tecnologias para reabilitar esse sujeito. Já pegando o gancho dessa questão da reabilitação, por exemplo, se eu tenho uma criança que ela fez o diagnóstico precoce, né, com 2 meses eu já sei que ela é surda, que ela tem uma deficiência auditiva, e ela vai colocar o aparelho auditivo e quando ela atingir 10 quilos, seja lá com 6 meses ou 1 ano, depende da criança, ela já pode fazer implante coclear. Ela vai se desenvolver tão bem quanto a criança que não tem a perda, né? Várias pesquisas no Brasil e no mundo já falam dessa questão do desenvolvimento, né, da criança, porque ela vai voltar a ter a sensação sonora, ela vai voltar, ela vai ouvir, né? Então, assim,
ela não vai estar privada daquele som. E aí ela vai ser estimulada, né? O que acontece? Qual que é a diferença do aparelho auditivo e do implante coclear? O aparelho auditivo, ele amplifica o som, ele aumenta o som, como se aumentasse o volume da televisão. Diferente do implante coclear, que ele faz estimulação elétrica, e o sujeito começa a ter sensação sonora, tá? No início é meio metalizado, e depois ele vai reorganizando, vai melhorando, e o sujeito começa... aquele som começa a ter forma para aquele sujeito. Então, por que tem a Lei Federal de 2010? Justamente por isso, por essa questão, o quão importante é isso. É tão importante quanto o teste do pezinho, né? O teste do pezinho, a cada 10 mil, um tem um problema. Quando você for pensar em deficiência auditiva, a cada 1000 bebês que nascem, um é surdo. Entendi. A prevalência é muito alta, né? Então, assim, qual que é o impacto da surdez na vida do sujeito? É irreparável, né? É uma questão social, é uma questão de isolamento social, impacto na escola, impacto nos relacionamentos, né? Então, assim, nas diversas fases da vida. Então, às vezes você vê uma pessoa mais velha, tal, se isolando, tudo, porque tem a presbiacusia. Com a idade, a partir dos 60 anos, a tendência é você perder a audição, tá? E aí a pessoa começa a se isolar. Então, assim, e tem a questão da demência também. Quando você deixa de ser estimulado, quando você vai perdendo, né, a questão das conexões. Então, o impacto na vida do sujeito é irreparável. Quer dizer, você tem um impacto aí também psicológico, pelo que você falou, né? Sim. Essa parte aí, chega com 60, começa a perder a audição, a pessoa vai se isolando, isso é um problema sério, né? Mas, Bárbara, a gente está se encaminhando aí para o final do nosso podcast. Obrigado por ter aceito o convite aí para você falar um pouco sobre a parte auditiva. Você é doutora no assunto e professora, né, na Universidade de Sergipe. Agradeço você e peço que dê uma palavrinha para o pessoal que está assistindo aí, o que fazer, se tiver alguma dúvida, até com seu filho ou com ele próprio, o que ele deve fazer, quem ele deve procurar, entendeu? Para justamente estar ajudando e se ajudar. É fundamental você procurar um otorrinolaringologista, tá? E fazer uma avaliação audiológica. Qualquer queixa que você tiver, procure ajuda, tá? A gente tem o Sistema Único de Saúde, a gente tem a saúde suplementar para quem tem convênio, né? Eu vou deixar aqui meu Instagram infantil, audioinfantil.se, pode estar perguntando lá, a gente está respondendo, tá? A gente é super acessível, a gente tem um grupo de pesquisa e extensão na Universidade Federal de Sergipe, no qual a gente faz muitas ações com a comunidade. Legal, Bárbara. Curta, siga e compartilhe e ative as notificações.